está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte motor, com aquela atenção mais do que especial que a gente sempre dá pra Fórmula 1, e é um conteúdo do site f1mania.net, você pode aproveitar para entrar lá para ficar super bem informado, tá certo? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais um Em Ponto aqui, né, Garcia? Nesta segunda-feira, olha, ressaca das brabas, hein, de Fórmula 1. Tivemos ontem o excelente Grande Prêmio do Canadá, vitória, de novo, do Max Verstappen, aí voltou a vencer na temporada. E a gente vai falar tudo aqui que aconteceu, tudo não, um pouco, porque a gente tem mais programas durante a semana, mas um pouco do que aconteceu no Grande Prêmio do GP do Canadá no primeiro bloco, Garcia. No segundo, a gente fala aqui de algumas polêmicas aí que aconteceram no GP. Teve ali a batida do Pérez, que acabou custando uma punição para ele também. Também foi um dia meio que, digamos, desastroso aí pro George Russell, apesar de ter conquistado o pódio, entre outras polêmicas aí lá em Montreal, Garcia. E para fechar, no terceiro bloco, a gente fala um pouco aqui ainda sobre o Canadá, né, da invasão de pista ali que teve, né, agora a promotora do GP foi convocada pelos comissários, inclusive, Garcia, essa promotora aí ficou devendo bastante nesse GP, depois a gente fala mais sobre isso, mas tem algumas coisas para falar sobre isso aqui também, né, aí a Band, Garcia, terminando aqui, né, a Band ficou em quarto na audiência. E para fechar, o Ricardo respondeu às duras críticas do Villeneuve, Garcia. Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então, nessa edição de hoje, né, do nosso F1 Mania em ponto, segunda-feira, dia 10 de junho de 2024. Começando tudo de novo, tamo no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, pra gente começar mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto aqui nessa segunda-feira, vamos falar sobre o Grande Prêmio do Canadá. O grande Prêmio do Canadá. Boa. Foi muito legal mais uma vez. Montreal, uma pista que quase sempre entra. Mas nunca teve corrida chata no Canadá. Não, mentira, já teve, né? Mas, em geral, Montreal entrega, sim, sempre corridas boas, né? E a gente teve ontem, começar com o resultado aqui, vitória do Max Verstappen, da Red Bull. Nossa, mas é uma vitória que não foi no estilo que a gente tá acostumado do Verstappen, porque é uma corrida que teve várias alternativas. Lando Norris foi o segundo, George Russell terceiro, Hamilton quarto, Piastri quinto, Alonso sexto, Stroll sétimo, Ricardo oitavo, Gasly nono, Ocon o décimo, fechando aí a zona de pontos. Depois a gente teve Hülkenberg, Magnussen, Bottas, Tsunoda e Guan Yu Zhou. E aí entre aqueles que abandonaram, Carlos Sainz, Alexander Albon, Sérgio Pérez, Charles Leclerc e também o Logan Sargent, né? E cara, a gente teve uma corrida, é difícil até de resumir, mas assim, porque a gente teve dois momentos de safety car, a gente teve duas janelas de troca de pneus, e essa segunda janela de troca de pneu não foi necessariamente o segundo safety car, então tivemos várias alternativas. Tivemos uma corrida que começou com pista molhada, George Russell na pole, pista secando, Norris foi lá, passou todo mundo, abriu 8 segundos de vantagem, teve safety car, perdeu vantagem, até porque ele não parou no momento que poderia, né? Agora eu não vou mais falar deveria, tá? Depois da explicação de ontem, mas poderia ter parado, não parou. Depois, o que acontece? Perdeu a liderança, caiu para quarto, Verstappen na frente, teve outro safety car, quando ele já não era mais tão rápido assim. E aí ele foi líder até o final, depois de algumas mudanças de posição atrás dele ali, Norris, Russell, Hamilton, Piastri e tal. Uma corrida cheia de alternativas ontem, uma bela corrida, do jeito que a gente gosta. Porque o Verstappen venceu, Gavi. Mas isso aqui é a prova que a gente... Não é que a gente tá contra o Verstappen, o que a gente quer é ver grandes corridas e disputa pela vitória, né? Mas ontem, em meio àquele caos, no fim das contas, prevaleceu quem é o melhor piloto, né? Prevaleceu, Garcia, né? Eu tô preparando aqui o meu Volta Rápida, né? Que é o meu vídeo lá no Instagram, Garcia. Eu comecei dizendo assim... Boa. E foi no braço. Por que foi no braço, né, Garcia? A vitória do Verstappen
Foi no braço, ele conseguiu ali, contou com a sorte, mas como a gente disse no Parque Fechado, né, a sorte e a competência, elas precisam estar aliadas para dar certo, né, Garcia? Senão não vem resultado, né, e acho que foi esse o caso do Max Verstappen ontem. Agora, Garcia, falando sobre, né, que a gente quer competitividade, que o problema não é o Verstappen, cara, ontem eu vou ter que dizer isso aqui, cara, pra mim é o Verstappen, Garcia, porque não fiquei tão feliz assim ontem, você acredita, Garcia? Sério? Putz, eu fiquei bastante. Eu acho, então, por isso que eu tô falando. Pra mim, o problema é o Verstappen também, cara. Tem que ter competitividade, é o que a gente quer, mas tem que o Verstappen perder também. Uma hora ou outra tem que perder, né, Garcia? Eu acho que, brincadeiras à parte aqui, eu não torço contra o Verstappen, mas ontem foi o dia que todo mundo, acho que o comentário geral foi assim também, putz, os caras vão deixar o Verstappen ganhar, né, Garcia? E esse vão deixar bem entre aspas, né, porque a competência do Verstappen é muito grande, cada corrida que passa é um piloto mais experiente e mais difícil de ser batido, né, Garcia? Mas eu acho isso, cara. Ontem o Verstappen foi perfeito, principalmente depois da excelente volta ali no Q3, né, no último minuto do Q3 que colocou ele na primeira fila do grid. Acho que isso foi o responsável aí por ele ter vencido a corrida. De fato, ele teve um pouco de sorte, sim, né, ali no safety car, no primeiro safety car, como a gente explicou ontem, o Norris já tinha passado, o Norris liderava ali com 11 segundos, na verdade, de vantagem no momento, Garcia, e ele acabou, o safety car quando veio, ele já tinha passado da entrada, então teve que dar mais uma volta e foi prejudicado por isso, mas não foi só isso, né, que deu a vitória ao Verstappen. Como você disse aí, a corrida foi cheia de situações, né, Garcia? Foi uma corrida bem complexa até para você explicar para o outro, né, porque não foi uma corrida fácil, né? Eu tenho 90 segundos para fazer o comentário aqui, Garcia, né, que é os 90 segundos que permite ali o Reels do Instagram, né? E para botar isso em 90 segundos, cara, tá difícil, porque você tem que falar do Verstappen, né? Tem que falar lá no pódio do Norris. O Russell, no fim das contas, depois de um monte de carca que ele fez, conseguiu voltar ao pódio na terceira posição, então você precisa falar do Russell. Aí você tem que falar também, né, Garcia, da Ferrari, que a gente não falou aqui ainda, mas que draga que foi a Ferrari, né? O Leclerc e o Sainz abandonando a corrida, largando ali na P11, P12, então péssimo final de semana da Ferrari. Aí você tem que falar também da boa corrida do Hamilton, né? Excelente corrida que o Hamilton fez. Então são muitas coisas. Esse GP, ele teve várias camadas, digamos assim, né? Camadas muito interessantes que tornaram esse grande GP do Canadá, sem dúvida nenhuma, Garcia. Sabe que você falou uma coisinha do Verstappen, eu já vou pular aqui até pro nosso próximo assunto, que são as aspas, né? Mas, assim, com relação ao Verstappen, tem um lance que, assim, ele vai perder mais corridas esse ano, né? É que o lance é que essa corrida foi tão caótica e foi uma corrida muito difícil, inclusive, para todos os pilotos, né? Pista secando, sim, pista molhando de novo, pista secando outra vez, gerenciamento de pneus que, poxa, não é só o gerenciamento de pneus, né? Conforme os pneus vão se comportar, conforme as condições de pista vão mudando e por aí vai, né? Então, tem tudo isso. Nessa dificuldade toda, o Verstappen se sobressaiu como piloto, mas em corridas mais normais, sim, acredito que ele vai ter um pouco mais de dificuldade por conta do carro. Ele já não tem mais, assim, o carro soberano que tinha no início do ano, né? Mas, enfim, tanto é que, já indo pras aspas, né, ele falou, foi uma corrida bem louca, tinha muita coisa acontecendo, o tempo todo a gente tinha que estar muito atento às nossas decisões. Como equipe a gente foi muito bem hoje, a gente manteve a calma, isso foi importante, a gente parou nos boxes no momento certo. Ele falou, o safety car foi favorável para nós, mas mesmo depois disso estávamos gerenciando as distâncias muito bem. Eu adoro esse tipo de coisa, foi muito divertido esse tipo de corrida, você precisa delas de vez em quando, ele até falou. Mas ele citou o lance das zebras, né, e de desníveis que ele tem que enfrentar. Ele falou assim, não é que é particularmente um problema, a gente sabe o que está acontecendo, a gente precisa trabalhar nisso, mas de qualquer forma a gente venceu, isso é mais importante, mas ainda temos espaço para melhorar, né. E o grande lance é esse, corrida louca. E aí ele se sobressaiu. Acho que foi um grande... Acho que a história passa por aí, Gavi. Talvez seja um problema se o Verstappen, mesmo com disputas pela vitória até o fim do ano, ele vencer todas. Sim, talvez seja um grande problema, mas
não vi como problema ontem no GP do Canadá, que foi uma corrida muito louca e ele se sobressaiu na extrema qualidade de piloto dele, mais que carro, mais que qualquer coisa, se sobressaiu na extrema qualidade de piloto mesmo. Total, Garcia, total. Acho que é isso, cara, e é isso que me deixa cabreiro, entendeu, Garcia? Falando do Verstappen. Eu tô brincando, que eu vou pegar pra falar mal do Verstappen hoje aqui, Garcia. Eu tenho, né, pra quem acompanha a gente sabe que eu falo aí que quem não se rendeu ao Verstappen vai ter que se render uma hora ou outra por bem e por mal, né, Garcia? Então, mas brincadeiras à parte, cara, é isso, mesmo com todas as situações adversas e tal, ele foi lá e venceu uma corrida que, cara, ele não era favorito, é que não dá pra tirar esse favoritismo dele, porque a gente tá falando do Verstappen, né, Garcia? Exato, justamente, exato. mas se fosse outro piloto, né, seria muito difícil ter acontecido o que aconteceu. Eu acho que foi ontem, né, o Verstappen, ele mostrou duas coisas, Garcia, que ele é o cara mesmo, que ele leva lá um meio segundo, talvez até mais pra Red Bull, só que ao mesmo tempo, a fragilidade que esse domínio representa, Garcia, ele tá ali no carro, né, cara? Se a Red Bull, o que eu quero dizer, né? Ficou meio confuso, mas traduzindo aqui, se a Red Bull quer ser campeã de construtores e pilotos, ela vai precisar melhorar esse carro, cara. Porque você contar com jogar tudo nas costas do Verstappen, por mais, a gente vai chegar na 10ª corrida, a gente tem então 14 corridas ainda pro fim da temporada, Garcia, não dá. Eu acho que aí é demais, aí é pedir muito, né? Então, ontem a gente viu um piloto brilhar, mas ao mesmo tempo vimos um carro que tá estagnado, né? Não acho que a Red Bull melhorou, o Verstappen até disse que melhorou, mas que precisa melhorar muito mais, né? Eu acho que é bem por aí, porque se quer ser campeão, não vai dar para entregar tudo isso nas costas do Verstappen. É um risco muito grande. Claro, Garcia, ontem o Verstappen conseguiu, talvez ele consiga, cara, não vou falar aqui que ele não vai conseguir, porque é capaz de 14 corridas andando com o carro lento, ele tem uma grande vantagem já pro segundo colocado, em trancos e barrancos ele consiga manter essa liderança, mas é uma aposta muito grande da Red Bull, um risco muito grande. Hoje a gente vê o Verstappen levando a equipe nas costas, Garcia, essa é a verdade. É isso. Bom, Lando Norris, segundo colocado, diz que o safety car, ele falou assim, o safety car me atrapalhou, ao contrário do que aconteceu em Miami. Ele falou assim, eu achei que eu tava na estratégia perfeita e parece que tava mesmo, mas aí ele falou assim, eu tive falta de sorte, né? Foi estressante, mas foi divertido ao mesmo tempo, eu tava na liderança, abrindo vantagem, tudo tava bem, mas é Montreal, então alguma coisa tinha que acontecer, não vou ser eu a reclamar, acontece a corrida, achei muito legal mais uma vez, mais uma boa declaração do Lando Norris, esse ano tá irreconhecível. Sim, sim. E ele falou, parabéns pro Max Verstappen, fez uma grande corrida, conseguimos bons pontos pra equipe, é o que é. Ele falou, o carro esteve ótimo o final de semana todo e é isso, né? Eu achei muito legal que o Norris, por um lado ele diz que o safety car atrapalha, por outro ele falou, pô, Miami me ajudou e tá tudo certo, que foi exatamente onde ele conseguiu ali a primeira vitória da carreira dele, né? E de fato é isso, né, Garcia? Uma hora da caça, outra do caçador, né? Ele foi de fato beneficiado. E ontem ele foi sim prejudicado, né? O que a gente questiona aqui, e que a gente questionou no Parque Fechado ontem e tal, é se essas atitudes da direção de prova, elas são deliberadas ou não, né, Garcia? O que seria muito ruim. Tipo, o Lando Norris tá na frente, vamos esperar ele passar dos boxes pra gente dar o safety car, isso seria ruim. Agora, né, por situação de corrida, tá certo. E outra, cabe a nós aqui ficar falando isso mesmo, né, Garcia? Mas olha, a direção poderia ter soltado antes, não poderia. Pro Norris entrar nesse mérito, não acho que vai trazer nenhum tipo de benefício pra ele, não, né? Ele tem mesmo que fazer o trampo dele, correr lá, tá com um carro muito bom, tá aí talvez no melhor ano dele na Fórmula 1, Sim. Não tem que perder tempo com essas coisas aí, sim, que deixa aí pros jornalistas, pros fãs discutirem isso, né, Garcia? Ele tá certo, um dia a sorte favoreceu ele, outro não, apesar daquilo, né, cara? Ontem no Parque Fechado aqui a gente ficou conversando bastante, né, sobre será que não foi uma compensação? Olha, puta, a gente ajudou ele lá, né, o Lando Norris, e agora vamos atrapalhar pra ficar 1-1. Seria muito chato isso acontecer, não tô falando que foi isso que aconteceu, mas o fato é que quando teve ali o primeiro safety car, a direção de prova demorou um pouco mais para acionar o safety car de fato, né, Garcia? Ficou ali na bandeira amarela, e quando fez, o Verstappen já tinha passado, então não teve sorte, né, Garcia? É isso. Eu tô de acordo com o Lando Norris, acho que nesse momento
Ele não tem que ficar puxando nenhuma teoria, nenhum nada, não. Tem que aproveitar a boa fase da McLaren, que parece que é o momento que eles podem também desafiar o Verstappen e a Red Bull, né, Garcia? Então não dá pra perder tempo com bobagens aí alheia ao que seja só o desempenho na pista, não, Garcia. É isso. Já o Russell, ele falou que não vencer no Canadá foi uma oportunidade perdida. Ele falou que a gente estava muito rápido com os pneus intermediários no início, aí o Norris passou, né? Ele falou, mas beleza, primeiro pódio do ano, a gente tinha ritmo, o Verstappen estava muito forte, a gente estava rápido com os pneus médios, o erro na ultrapassagem com o Piastri ali custou o P2 e talvez pudéssemos até ter lutado com o Max no final da corrida, também acho, mas aí erro do piloto, que no fim das contas a gente até vai falar mais disso no segundo bloco sobre o erro em si, mas é isso, acredito que se ele espera uma voltinha ali, ele estava tão rápido, porque ele estava muito rápido, o Russell, no final. E se ele espera uma voltinha para passar o Russell com um pouquinho mais de conforto, assim, vamos dizer, ele passa o Norris e eu acredito que ele chega no Verstappen também, viu? Ia dar uma disputa legalzinha ali no final da corrida, né, Gavi? Mas as pessoas estão cobrando já, né? Não, ia dar uma bela disputa, Garcia. Parecia que o Russell tinha mais ritmo, né? E o carro desculpa, Garcia. O W15 estava muito bem acertado pro Canadá, né, Garcia? Eu não sei, cara, a gente falou aqui do avanço da Mercedes até e tal, eu acho cedo pra dizer, porque o Canadá é aquela pista freia e acelera, né, Garcia? Freia tudo, acelera tudo, freia tudo, acelera tudo. Né? Tem ali suas curvas de média até que, mas no geral é isso, né? Então não é uma pista que dá pra levar pro restante da temporada. Agora, né, na pista ali, o Russell tinha ritmo pra atacar o Verstappen, e não fosse todas as lambanças que ele fez durante a corrida, Garcia, cara, eu acho que assim, dá pra dizer duas coisas, tá? Pra mim. A primeira o Verstappen ganhou porque ele guia muito e ganhou no braço. Boa. E a segunda é que o Russell perdeu uma boa oportunidade de ter vencido também, Garcia. Acho que era a corrida para ele vencer. Sei lá se vai ter um repeteco do que aconteceu nesse final de semana pra Mercedes nesse ano ainda, viu, Garcia? Esse ano tá difícil mesmo. Mas é isso. Bom, a gente falou um pouquinho do Grande Prêmio do Canadá e a gente parte aqui pro segundo bloco para falar de algumas, né? O outro lado B do GP do Canadá, que teve algumas coisas aí também. Vamos lá. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa segunda-feira. E olha, tivemos algumas bobagens aí no Grande Prêmio do Canadá também, né? E, Gavi, eu queria começar falando do Pérez, cara. Renovou essa semana com a Red Bull, né? Tá todo feliz, surpreendeu ali um monte de gente. Não pela renovação, porque eu até acreditava que a Red Bull ia acabar seguindo esse caminho mesmo, mas pelo anúncio precoce, talvez, né? E ele depois até falou, ele falou assim, olha, eu lamento muito pela minha equipe, hoje eu decepcionei todo mundo, a gente vai voltar sem dúvida, um longo caminho a se percorrer, né? E em cima disso, aconteceu uma coisa muito curiosa, né, Gavi, que o Verstappen, né, tava rolando a coletiva, ele foi questionado sobre a boa fase da McLaren, e o Verstappen falou assim, é que eles têm 2 carros, né, ironizou, né, e o que eu acho curioso nessa história do Verstappen é que na semana passada, assim que foi anunciado a renovação do Pérez, o Verstappen, não, é ótima essa renovação, porque isso vai nos permitir manter uma parceria de sucesso e tal. E agora ele meteu essa, né? Eles têm 2 carros, né? Tipo, é uma direta pro Pérez. Tirou uma casquinha. Merecida, né, Garcia? Merecida, né? Vamos pro carro aqui. Diga-se de passagem aí, ninguém entendeu muito bem, assim, ninguém entendeu, não deu pra gente entender, porque não tem tantas opções assim, e não tá numa fase tão boa pra, né, porque assim, você troca de piloto em 2 situações, né, Garcia? Ou que você tá muito bem, eu vou trocar e botar um cara aqui, ou quando você tá muito mal também, que não faz sentido, né, vou trocar o cara aqui, acho que é um pouco isso, né, tem um pouco disso na Fórmula 1 também, e não é a hora da Mercedes trocar de piloto, cara. Não tem um outro cara, né, ali, da Red Bull, né, desculpa, sei lá, cara, eu fico só assim com o Tsunoda, né, o Tsunoda, acho que, não sei se ele é mais ou menos piloto que o Sérgio Pérez, sei lá, vamos deixar pra outra hora essa discussão, mas
eu ficaria mais feliz do que a renovação do Pérez, porque para mim o Pérez não vai render mais do que já rende, né, Garcia? E aí, para completar, ele fez, né, acabou rodando ali, perdeu ali a traseira do carro e foi direto nas proteções ontem, danificou toda a parte traseira ali do RB20, e aí ganhou uns pontinhos, né, Garcia? Porque se ele tivesse parado ali, ganhou uns pontinhos com a equipe, eu digo, porque tivesse parado ali na pista, teria trazido um safety car, sei lá se teria mudado a situação de novo do Verstappen. O fato é que o Verstappen já tinha um gapzinho lá na frente, né? E ele se esforçou ao máximo para levar o carro nos boxes. Eu, na hora da transmissão, tava fazendo tempo real aqui, coloquei lá, falei, olha, isso daí que ele tá fazendo, ele vai ser punido, né? Ele não pode andar com o carro assim. Tava deixando um monte de pedaço pela pista, hein, Garcia? Ele andando assim, caindo os tecos do carro, né? E ele fez isso, com certeza, para favorecer o Verstappen. Mas acabou sendo punido, né, Garcia? Já saiu hoje, aí ontem à noite ainda acabou saindo uma punição pro Pérez, multa pra Red Bull, e punição do Pérez vai perder aí, se não me engano, são 5 posições no grid do GP da Espanha. Eu tô até caçando aqui pra ter certeza, mas eu acho que foi isso mesmo. Não são 5, são 3, mas eu acho que são 5. A gloriosa unsafe condition aqui do Sérgio Pérez, deixa eu até dar uma olhada aqui. The track with serious mechanical. Confirma aí pra nós. Cadê? Reason, infringement. Cadê aqui? Nossa, vai falando aí que eu vou. Que tá difícil aí de achar, eu vou aí, encontrar. Garcia. Tá um pouquinho, mas vai falando aí que eu vou encontrar a punição do Pérez. Deixa eu entrar direto no site. Deixa eu entrar direto aqui no site da FIA. Pronto, aí a gente... Isso, pronto. Mas vamos lá. Às vezes... Ok. 3 posições. Achou, Garcia? 3 posições. 3? Aí, valeu a pena. Foi 3, né? Isso aí, hit. 3 pênaltis, né? 3 posições no grid. E teve uma multinha pra Red Bull também, né? Teve uma multinha pra Red Bull. 25 mil euros. 25 mil euros. Né? Então esse é o custo aí, mas uma boa estratégia ali, acho que não era a hora de parar a corrida de novo ali pro Verstappen não, viu, Garcia? Pérez fez bem aí em ter permanecido pensando na equipe, né? Garantir também essa vitória aí do Max Verstappen. Exato. Bom, tivemos mais aqui, né? O Toto Wolff, Gavi, a gente falou do George Russell aqui, né? E o George Russell, ele falou assim, ele se mostrou esperançoso, porém decepcionado. Ele falou assim, a vitória era uma possibilidade distante, ou um sonho curto, quando o George Russell, né, tava com pneus duros. Ele tava se aproximando do Verstappen ali e tal, tinha um ritmo forte. Por um segundo a gente pensou nisso, né? Mas a gente não queria ser tão ganancioso, né? Ele falou assim, mas aquela ultrapassagem no Piastri, naquela curva, nunca poderia ter sido uma opção. Ele assumiu muitos riscos, forçou demais, e ali ele foi um pouco ambicioso demais, custou a recuperação, custou a posição que ele recuperou depois, né? Enfim, ficou bravo o Toto Wolff, né, Gavi? Ficou bravo com razão, né, Garcia? Foi muito juvenil ali aquela tentativa do Russell, né? O Piastri é um cara casca grossa, hein, Garcia? Vamos começar falando pelo Piastri, né? Ele não tira o pé, mano. Ele não tira o pé. Ele já provou isso, hein, Garcia? Não tira o pé, velho. Eu acho que ele vai ter que até achar um momento lá na frente que ele vai ter que também, porque não é assim também, né, Garcia? Pode ser nem 8 nem 80, né? Claro, eu acho que você tem que mais não tirar o pé, porque senão você é aquele piloto que eu nem vou usar aqui, né? Que é negócio mole, sabe, Garcia, né? Usando mole, né? Porque é isso, né? Se o cara toda hora tira o pé também, né? Agora, o excesso de agressividade também custa caro. Não foi o caso ontem, tá, Garcia? Tô dizendo isso porque eu acho que em algum momento da carreira dele, assim como o Verstappen teve que fazer, ele vai ter que virar essa chavinha um pouco ali, vai ter que calibrar, digamos que essa agressividade dele. Acho que a gente vai ver muito disso dele ainda, né, na carreira dele, que promete ser longa, inclusive, né, e boa também, né, o Piastri é um grande talento, né, Garcia? Então, partindo já do princípio que você tá disputando com o Piastri, né, e é um cara que não vai tirar o pé, né, aí o Russell foi otimista demais e deu uma puta sorte, né, Garcia? A verdade é essa, porque primeiro ele poderia ter tirado os 2 carros da corrida, né, ali ela tinha tudo, acho que alguém falou isso na transmissão, e realmente um toque assim de lado, do jeito que foi, poderia ter
quebrado as duas asas dianteiras facilmente dos dois carros ali, né, Garcia? Muito fácil. Né, até o furado o pneu. Puta, poderia ter acontecido alguma... Foi muita sorte, né? Ele saiu sem prejuízo, teve que só ir pra fora da pista lá e retornar, mas o Piastri até teve prejuízos, né? Depois daquele incidente com o Russell, o Piastri não foi o mesmo na corrida, né, Garcia? O ritmo dele cai quase um segundo. Então, alguma coisinha quebrou ali o suficiente para tirar, né, essa boa corrida do Oscar Piastri também. Então, é isso, ali o Russell não tinha que ter arriscado, né? Você tem que segurar e ter, por mais que tá mais rápido, etc e tal, naquele ponto especificamente não. Então, entrasse colado ali e aí fizesse a ultrapassagem no restante da reta, que a gente viu algumas vezes acontecer, né, Garcia? Então, para mim, um erro grave aí do Russell, né? Tem gente que fala, não, tá tentando, tá errando, tentando, e tudo bem, eu entendo quem fala isso, mas é mais uma, né, Garcia? Mais uma. A gente também tem que... Eu gosto muito do Russell, sempre falo aqui que ele é um dos caras que acho que pode brigar com o Verstappen e tal, mas ele também precisa amadurecer, e é natural, cara, até não ter esse amadurecimento ainda, né, esses erros aí, né, não ter a medida certa ali da agressividade, é normal acontecer. Então não estou passando pano, mas se a gente quer ver grandes pilotos, é normal que isso aconteça também, Garcia. Exato. Eu gostei da declaração do Piastri, né? Que ele falou assim, olha, eu preciso analisar o lance um pouco mais, mas aquela curva é muito difícil de ser executada, você precisa ser corajoso para passar por fora. No fim das contas, ele acabou passando por mim de qualquer maneira, então não acho que isso seja realmente crucial pro resultado, né? Então achei legal, tipo, descartou ali e tal. Agora, uma coisa que ele falou aqui que eu achei muito legal, tá? Que a McLaren chegou a perguntar para ele se não era melhor ele passar o Norris para ir atrás do Verstappen, porque ele tinha ritmo bom ali, né? E ele falou assim, olha, era isso que eu queria, mas eu não tenho certeza se teria sido a melhor decisão para a equipe. Eu acho que significaria apenas que a Mercedes estaria mais perto do Lando Norris assim que passasse por mim. No fim da corrida eles estavam um segundo mais rápidos por volta, então nesse ponto da corrida teria sido útil, mas não tenho certeza se essa teria sido a decisão correta. A gente vê um monte de piloto chorando, eu acho chorando que é chorando mesmo, tá? Porque, fala pra ele me deixar passar que eu tô mais rápido que ele, porque eu alcanço o piloto da frente, que não sei o que. O Piastri não, foi analisou a situação e falou assim, não, talvez não fosse a melhor decisão mesmo. Então você já vê que o Piastri ali... Diferenciado, né? Belíssima leitura de corrida, porque eu na hora também ali que a McLaren perguntou pro Piastri, eu fiquei fazendo conta ali, eu falei, não, eu acho que não, né? E pro piloto, claro que o piloto então, na hora... Garcia. O piloto na hora, ele vai querer... Mas a resposta do Piastri, inclusive, foi curta e grossa. Falei, não, deixa eu me preocupar com o Russell aqui atrás primeiro, que depois a gente vê. E se dá a entender que ele tava preocupado com o Russell, não só por ele, mas pela equipe como um todo, né? Sim, de fato. Ele agiu pra equipe, né, Garcia? Mas me pareceu, Garcia, porque aquelas mensagens que eles colocam lá, elas são recuperadas, né? Um tempo depois. Teve um momento que eu falei, aqui eu tava assistindo aqui, tava fazendo tempo real junto da patroa ontem, que também foi de Fórmula 1, eu falei, demorou pra McLaren liberar o Piastri. Eu acho que a gente teve um momento ali, Garcia, que valia a pena sim, né, que ele tava 0-2, cara, 0-3 do Norris, o Piastri, tava muito colado, o Norris tinha perdido tempo, né, pro Russell, inclusive, pro Verstappen, ele não tava dentro tava ali 3 segundos, não conseguia mais fazer nada, e eu acho que valeria a tentativa, cara, naquele momento, porque teve algumas voltas antes do Russell chegar, Garcia, né, que o Piastri poderia ter liberado. Agora, talvez o Norris não tivesse segurado o Russell, não sei, né, não sei o que aconteceria ali, mas eu senti também igual a equipe sentiu, em um momento, assim, que dava pra tentar, passa o Norris, tenta, se você não conseguir, devolve a posição, tá tudo bem, né, boa, Garcia? E acho que se ele tivesse feito isso, ele teria talvez conseguido um duplo pódio da McLaren, hein, Garcia? Será que o Russell teria passado o Norris? O Norris também é casca grossa, cara. Não teria sido difícil, né? E aí ele estaria à frente do Norris, e depois lá ele cedia a posição, seria um Russell e mais, né, Norris e Piastri ali no pódio. Não sei, Garcia, agora eu tô aqui no conforto da minha cadeira aqui, presidencial, hein, Garcia? Tô sentadinho aqui, com a cabeça encostada, o cara tá lá, né? Ele disse que não, então, obviamente, eu tô falando aqui que pareceu, mas o Piastri desmentiu essa história, né?
como ele mesmo pediu, ele pediu foco. Mas eu também tive essa visão que a McLaren teve ali, né? Olha, será que não dá pra você tentar ir lá morder o Piastri? Tinha uma hora que parecia que ele era o melhor ritmo né? Tinha o melhor ritmo entre os líderes ali, Garcia. Mas rapidamente o Russell chegou, aí ele teve que se preocupar em defender do Russell, aí teve o toque, aí acabou a corrida dele também, né, Garcia? Sim. Quem teve essa visão um pouquinho mais para trás foi a Alpine, né? E a Alpine no final da corrida ali instruiu o Ocon a deixar o Gasly passar para tentar atacar o Ricardo, né? O Gasly atacou, não conseguiu passar e terminou em nono à frente do Ocon, né? E aí o Ocon ficou bravo, claro, né? Ele falou assim, eu tô feliz pela equipe, poder pontuar com ambos os carros, mas a ordem deveria ter sido revertida, viu? Eu fiz minha parte do trabalho, sempre fui um jogador de equipe, sempre respeitei as instruções que me foram dadas, mas eu fiz a minha parte do trabalho e a equipe não. É muito triste. Você já vê que ali a coisa azedou, é um caso parecido e os pilotos já, por um ponto a mais, uma posição a mais ali, não tiveram também a mesma reação maduríssima do Oscar Piastri. Quem mas foi é esse que aí, ali Garcia? Hã? Eu perdi, quem foi que falou isso daí? Ocon. Né? Então, mas o Ocon foi isso mesmo, Garcia? Foi. Porque o Gasly não passou ele na última volta? Não, o Gasly passou antes pra tentar atacar o Ricardo no finalzinho, né? Mas aí atacou, não conseguiu passar, né? E não devolveu a posição. Bem feito. Eu não sabia que tinha sido isso, Garcia. Pra mim, ele tinha passado na última volta. Até quem tava vendo no tempo real. Porque eu tava focado lá na frente, vendo live time, vai chegar e não vai, né, Garcia? E acabei, difícil, complicado. Ou tem uma corrida quando tem muitas coisas acontecendo. E você tá narrando ali, às vezes deixa... E essa ideia, realmente eu deixei passar. Pra mim, eu ainda coloquei lá, olha, o Gasly ultrapassa o Ocon na última volta, né, Garcia? Então foi isso. Melhor ainda, Garcia, melhor ainda, porque... Isso aí, cara, claro, tô brincando, né? Se combinar depois, o Ocon não vai deixar ele passar de novo mais, né, Garcia? Mas a verdade é que a moral do Ocon acabou, né? Dentro da... Já era. Né? Acho que ele chegou lá no box, tava todo mundo rindo também, com a mesma cara que eu fiz aqui, hein, Garcia? Bem feito, os engenheiros do Gasly comemorando, isso aí, mano, tá, bem feito aquele cara, porque realmente sacanagem aí, mas é isso, se você for ver pra equipe, Garcia, a equipe poderia até ter pedido isso, cara. Con, deixa o cara passar aí, porque a gente quer que ele pontue mais, ele é piloto nosso ano que vem, enfim. Não é? Você não, entendeu? A equipe manda, Garcia, né? Ele poderia pedir se ele ia deixar ou não. Certamente eles pensaram isso, viu, Garcia? Certamente. Muito bom, sensacional. Bom, vamos partir aqui então pro nosso terceiro bloco, Gabi. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre. Gavi, teve uma invasão de pista ontem no Grande Prêmio do Canadá, depois que a corrida acabou, aquela coisa que a gente adora, né? Eu adoro, acho lindo ver o povo tomando a pista ali, né? Mas a Octane Racing Group, que é a promotora do Grande Prêmio do Canadá, foi convocada pelos comissários da FIA depois de uma invasão de pista, né? Que foi aí que tem que tomar cuidado, né? Antes do final da corrida, aí não dá, né? Aí não dá. Já aconteceu isso no Grande Prêmio da Austrália, se não me engano, os carros estavam na pista ainda. A gente teve no Grande Prêmio de São Paulo aqui ano passado, já teve gente pulando a cerca quando a pista ainda estava ativa, considerada ativa, como eles chamam. E eu adoro a invasão de pista, eu acho maravilhoso. E uma das coisas legais é que a Liberty Media liberou pra todo mundo, né? Mas então, aí o pessoal também tá tirando onda, né? Pô, aí não. Sim, liberou. Dentro das regras, né, Garcia? Não assim, né? Até a hora que aconteceu algum acidente. Não tô torcendo pra isso, logicamente que não tô, mas a chance é grande, né, Garcia? A chance é grande de acontecer um acidente aí. Ontem a invasão foi grande também do GP, né? A Liberty acusou aí de não ter nenhum tipo de contenção, né, Garcia? Ou seja, não tinha segurança suficiente também, né?
Algo também até, para ser justo, parecido com o que foi falado aqui em Interlagos, que Interlagos também foi chamado a atenção, né, Garcia? Em 2023, né? Houve ali depois que o último piloto passou, então houve sim uma invasão de pista, foi chamada a atenção com relação a isso, né? Mas tem que ficar atento, cara, tem que ficar atento que isso pode dar, né? Pode dar problema e pode trazer perigo tanto para um telespectador não, porque ele tá resguardado em casa, quietinho, né, Garcia, o telespectador? O telespectador tá suave nessa, mas para algum espectador, né, ela pode sim trazer prejuízo e até para os pilotos, né, Garcia? Agora aqui eu queria aproveitar esse tema organização para fazer algumas cobranças aqui com o Canadá, tá, Garcia? Até porque eu gosto muito da pista e não queria que ela saísse do calendário, né? Nem tô falando que ela vai sair, nem foi cogitado isso, tá? Mas pensando no longo prazo, não queria que ela saísse do calendário. Tenho duas coisas para dizer aqui. A primeira, Garcia, é que na sexta-feira, cara, o tanto de lixo que tinha... Lixo não, porque o pessoal vai pensar que é papel e sacolinha plástica, né? Mas assim, por ser um circuito, num parque, etc e tal, não ter tantas corridas assim ali, né? A pista estava extremamente mal cuidada, Garcia. Extremamente mal cuidada. O que, por exemplo? Quando choveu, aí trouxe todo... choveu granizo, né? Então caiu folha, galho, um monte de coisa que aí, né, da natureza, não tinha muito o que ser feito realmente, né? Mas a pista ficou muito molhada e tal. E aí, aos poucos, eles foram varrendo, né? Eles usaram vassoura, aspira, um monte de coisa pra tentar limpar a pista, Garcia. E quando a pista foi finalmente liberada, eles deram vários zooms, eles começaram a dar zoom nas zebras, nas coisas assim. Cara, as zebras estavam cheias de mato, Garcia. Sabe quando cresce mato no meio da zebra, assim? Cheia de mato. A grama estava extremamente alta em volta do circuito, Garcia. Extremamente alta. Era um matagal ali, era um mini matagal que tinha ali, sabe, Garcia, nas ilhas, né? Então eu achei que faltou um cuidado ali da organização com a pista, Garcia, né? E lá fala, pô, Gabriel, mas você tá falando que tinha que tirar os matinhos da zebra? Tô falando, Garcia, tô falando. Em Interlagos eles fazem isso aqui, né? Eles vão lá e tiram os matinhos da zebra, cara, né? Porque o que acontece? Imagina, você tá choveu, tá tudo molhado, aí tem aquelas graminha molhada, né? Aquelas graminhas molhadas na zebra vira um sabão, né, cara? Tudo bem que os carros tiraram, mas, né? Então era uma coisa que a gente tá falando de Fórmula 1 aqui, de Grande Prêmio do Canadá. Então acho que a organização pecou um pouco, né, com a manutenção ali das zebras, dessas áreas, né, de grama, poderia estar mais aparadinha, mais certinha. E aí, para fechar aqui rapidamente, a gente tem um problema crônico que eu não vi falar também, até fui olhar hoje aqui de manhã para ver se alguém tinha alguma notícia, porque é impressionante que não aconteceu, mas o risco das marmotinhas, né, Garcia? Todo ano é a mesma coisa. Parece um esquilinho, né? Esse ano não foi diferente, né? Tinha muita marmota na pista ali, né? Marmota é aquele bichinho ali que vocês viram, parece o quê? Um esquilinho, né, Garcia? Parece um esquilinho, né? É a marmotinha. E isso, cara, pode de novo, além de assim, né, primeiro que maltrata os animais, eu acho primeiro isso, maltrata os animais, é uma judiação com os animais, né, e teve um tempo que ninguém se preocupava com isso, então, né, eu sempre me preocupei, sempre gostei dos animais aqui, Garcia, mas agora, além de ter essa, olha, vai causar a vida dos animais, é uma coisa que o mundo tá de olho também, então se você não vai fazer porque você não tem dó das marmotinhas, você tem que fazer porque o mundo tá de olho. Né, Garcia? Você tem que fazer, cara. Estamos falando da Fórmula 1, né? Então, é isso. E não há essa... De novo, cara, a gente não viu nenhum atropelamento, mas elas estavam lá, podia ter acontecido a qualquer momento. Eu acho que, de novo, precisa aqui, né, parar e falar, ó, isso é um problema, a gente tem que resolver. De que forma? Vou dar já um exemplo, que foi como a Austrália resolveu boa parte disso, em Melbourne, que é criando ali, que você até falou que a gente tem isso no Rodoanel aqui também em São Paulo, né, Garcia, que é por baixo da via, tem uns túneis ali que os animais, eles também são espertos, eles preferem passar ali pelo túnel do que ir lá no meio dos caminhão, né, Garcia? Então, você incentiva, né, com essas passagens que os animais não fiquem dentro da pista. Acho que faltou sim uma atenção à pista e precisa dar uma atenção às marmotinhas. Não pode estar em risco lá toda a corrida em Montreal, Garcia. Perfeito, é isso. Sem nada para crescer,
Só uma coisinha sobre o primeiro problema ainda, porque sobre esse da marmota, infelizmente, parece que, né, vamos ver se tem algum estudo pro próximo ano sobre essa questão da invasão de pista, né? Teve uma investigação depois. Foi considerado que a organização violou o artigo 12.2.1, né? Falha em tomar medidas razoáveis, resultando em situação insegura. Todos foram ouvidos, o promotor admitiu as falhas, né? Prometeu uma investigação completa e os comissários determinaram essa violação, determinaram que o promotor, né, a Octane, deve urgentemente, até 30 de setembro de 2024, apresentar um plano formal de remediação à FIA, que aborde as preocupações, né? E solicitam à FIA que revise e comente se as etapas mencionadas são adequadas para resolver as preocupações levantadas, se a medida adicional a ser tomada o mais rápido possível, diretamente com o promotor, né? Com o objetivo de evitar que isso se repita. E é assim que funciona, tá? É isso. Tem que tomar cuidado. É isso. Sobre a Band, Gavi, a gente sempre fala da audiência aqui, né? O GP do Canadá garantiu a 4ª posição no geral pra Band, na audiência, ontem, na TV aberta. Então, assim, vamos lá. 3,1 pontos vai pra Band, em média. A Record registrou 4 pontos. Eu nem sei o que tava passando na Record, mas deve ser, sei lá, aqueles negócios de Rodrigo Faro, sei lá, né? Provavelmente. E aí a gente... Fica comigo, não lembra? Fica comigo, isso, essas hoje coisas. Não, Rodrigo. E olha só, a Globo foi a vice-líder do horário, com 6,6, e o líder do horário foi o SBT com 7 pontos ali, Domingo Legal e programa da Eliana, né? Rapaz, passou a Globo. Passou a Globo, né? Que citação também. E aí, mas segundo a medição, foi um domingo de muitas instabilidades, né? Às 4h17, por exemplo, a Globo tinha 4,3 contra 3,3 da Band. No minuto seguinte, a Globo tinha 7,9 contra 3,3 da Band também. Então parece que o pessoal de Luciano Huck, Rodrigo Faro e Eliana ali ficou trocando muito de canal, enquanto que a audiência do Grande Prêmio do Canadá foi um pouco mais estável, porém muito longe das outras 3, só que é aquela história, né? Manteve a média da Band, manteve a média da Fórmula 1 na Band, e num horário que acaba sendo meio injusto ali também pra audiência. Se tivesse futebol na Globo, então a lavada teria sido maior, né? Nossa, tinha sido maior, né? Tinha sido maior, realmente. Hein, Garcia, não teve futebol porque era data FIFA, né? Então não teve Campeonato Brasileiro, né? É isso. E eu abri um site aqui desses de fofoca, né, Garcia, pra ver se tinha alguma coisa. E olha, não sei se é coincidência, mas no programa de ontem, Garcia, da Eliana, que você disse, né? Ela foi um programa de despedida da Eliana, cara. Tá. Isso explica. Entendeu? Isso explica. Foi isso. Ontem foi o último programa dela, né? Agora que eu falei daqui, ela vai deixar a emissora aí após 15 anos, Garcia. Então, tô lendo a notícia aqui, não que eu saiba disso, né, Garcia? Ela chegou em 91, pra programas infantis, aí depois migrou pra Record 98, aí voltou pra SBT em 2009, e não sabe se ainda o que ela vai fazer, né? Pelo menos aqui não tá falando, mas é isso. Então, essa despedida da Eliana aí botou o SBT na liderança também. Olha, eu ouvi dizer, ok, né? Eu ouvi dizer que ela vai apresentar a volta do vídeo show na Globo. É? Pô, interessante. O vídeo show era legal, da nossa época, né, Garcia? Também achei legal. Eu gostava do vídeo show. Ariela com Fala Bela, Miguel Fala Bela, eu lembro. Teve outros apresentadores, mas... Ele falando ali da Cissa Guimarães, que é a garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia. Era verdade. Ele era muito... ainda, mas uns comentários muito excêntricos, né, Garcia? Digamos assim. Não sei se foi a palavra certa, mas era bem diferenciado, né? E a Cissa Guimarães ali era ótima como repórter do vídeo show. Sim, com certeza. Era uma época boa ali que tinha, né, Garcia? Depois aí eles tentaram mudar e acabou, né? Vamos ver se com a Eliana volta aí. Também a gente tá falando de video show aqui, mano. Mas pra quem não assistiu vai ter oportunidade de assistir aí, porque era legal, sim, de fato era. É isso. Gavi, a gente teve tá tendo ainda, né, na verdade, um embate entre Daniel Ricciardo e Jacques Villeneuve, publicamente, né? O Jacques Villeneuve foi na linha do
que o Ricardo não sabia mais que o Ricardo tá fazendo Fórmula 1, toda hora tem uma desculpa, que não era mais pra ele estar lá, aquela coisa toda. Aí perguntaram pro Ricardo o que ele achou dos comentários do Villeneuve, e o Ricardo falou assim, olha, eu nem sei o que ele disse, mas eu ouvi que ele anda falando besteira, ele sempre faz isso, eu acho que ele bateu a cabeça algumas vezes demais, não vou dar atenção pra ele, que todos eles se calem, queria falar mais, mas tudo bem, vamos deixar isso pra trás, né? E aí o Villeneuve já respondeu de novo, né? Falando que ele porque no fim das contas o Ricardo terminou o Grande Prêmio do Canadá em 7º, largou bem, né? E aí o Villeneuve falou assim, ele precisa de empurrão, precisa de pressão, e funcionou. Foi um bom desempenho, o carro combinou com ele nesse final de semana, e quando o carro te cai bem, você pilota no seu melhor, mas foi só uma boa qualificação, né? Garcia, por que iniciou essa treta? Perguntaram pro Villeneuve do Ricardo, ele resolveu falar demais. O Villeneuve não tem freio, né? Ah, foi isso. O Villeneuve não tem freio. Se fosse aqui no Brasil, já fazia um Fight Music Show, hein, Garcia? Já resolvia isso. Aqui no Brasil... Agora nossa. Tudo é isso, né, velho? Virou uma palhaçada agora. O próximo aí, nem vou falar aqui, porque não vou dar moral, mas... enfim, aqui tinha resolvido. Mas você vê que isso mexeu com o Ricardo, porque o Ricardo não é de dar esse tipo de declaração, né? Verdade. O Villeneuve sim, a gente tá acostumado. O Villeneuve falar umas bobagens aí e tal, passar um pouco do ponto, vai. Não vou falar que foi só bobagem, porque a gente tem criticado o Ricardo também. Mas o Villeneuve tá acostumado a passar do ponto, o Ricardo não, né? Saiu do passou ali né? Tirou ele da zona de conforto, achei aqui, né, Garcia? Tirou ele da zona de conforto ali. Isso, né? Boa. E será que foi isso que mexeu no brilho do Ricardo? Foi isso, os brilhos, né? E aí ele... Vai saber. Foi lá e conseguiu. Eu até quando ele largou, né, Garcia, eu falei, pô, tá lá, que largada horrível. Aí fui ver a onboard dele, né? Não, cara, ele fez o que pôde, né? Perdeu 2 posições da largada, o Ricardo, né, Garcia? Mas ele largou ali, ele acabou ficando por fora na curva 1 e 2. Ele ficou por dentro da 1, né? E aí ficou por fora da 2. E aí todo mundo por dentro ali, e ele na parte mais suja ainda, né? Na parte fora ali da pista mais suja. Sim. Tava tudo muito sujo, mas ali tava mais ainda, com mais água. Então não foi que ele, como você disse, ele fez uma boa largada, largou em 5º, largou bem, se manteve ali, né, conseguiu bons pontos aí, na melhor corrida dele do ano, sem dúvida nenhuma. É isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem lá no meu Instagram, pode falar com o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é o @Gabriel_, não tem mais, só Gabriel Gavinelli, né, Garcia? E no TikTok é Gabriel Gavinelli F1. Cara, eu queria rapidinho aqui falar de uma mensagem, não sei se você recebeu, que às vezes o Michel manda pra nós dois. Mas no meio da semana eu recebi uma mensagem do Michel aqui, né? O Michel Issi Neto, ele sempre manda aí mensagem pra gente, agradeço demais a mensagem, né? E ele disse aqui, o Garcia, que, gosta muito do Parque Fechado e tal, né? Que nos escreve muito, que a gente falou que, o pessoal não anda escrevendo tanto e tal, né? E ele falou aqui, gostaria de sugerir o convite de algum piloto para participar do Parque Fechado, né? Eu não sei se a gente falou disso já, né, Garcia? Eu acho que não ainda. A gente falou semana passada. É que o problema de piloto é que, assim, é bater com o horário do Parque Fechado. Exato. É um horário difícil. Isso que eu ia falar. Sexta à tarde, é sábado à tarde, é domingo à tarde, é logo no horário de corrida. Muitos deles estão, às vezes, disputando outra categoria. É difícil, é um pouquinho complicado. Exato, era isso que eu ia dizer, Garcia, que a ideia é muito legal, mas que tem essas complicações, né? Mas eu lembrei que a gente já tinha respondido ele aqui também, né? A gente respondeu, mas mesmo assim, pra quem não ouviu da quarta-feira, acho, tá falando de novo. Sim, não tem problema. Sim, é isso aí. A ideia de ter um piloto aqui no Parque Fechado junto é muito bacana, mas é um horário muito difícil e a gente tem um compromisso aqui, a gente tem que estar sempre no horário, etc e tal, né? Então, não dá pra abrir muito isso, né, Garcia? Então esse é o motivo aí. Não é que a gente não gosta, mas é que não é possível. Quem define o horário do Parque Fechado não é a gente, é a Fórmula 1, né? Exatamente. E é o que a gente fala, quando o piloto não tá correndo, ele tá de folga, ele quer estar de folga também, né? Ele não quer ter essa... É meio complicado. É isso. Bom... meu Instagram, @CarlosGarciaFM. Pode mandar mensagem pra gente aí também. Quarta-feira tem mais uma edição do F1 Mania em Ponto. Quem quiser mandar comentário, pergunta, a gente traz aqui pro ar também, que a gente adora bater um papo. E é isso, muito obrigado a todo mundo aí que acompanha a gente, mais uma edição do nosso Em Ponto. Tá sempre acompanha de vez em quando, valeu demais, sempre muito importante sua presença por aqui, é isso, e valeu você também, Gavi. Valeu, parceiro, tamo junto, começando mais uma semana, essa semana sem Fórmula 1,
né? Mas então estaremos aqui, além dessa segunda, quarta e sexta-feira também, com tudo que rola aí no mundo da Fórmula 1. Um abraço, parceiro. Perfeito, valeu, tamo junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.